Vamos trazer informações a respeito do número do emprego no Brasil e também no estado do Piauí. Lídia Brito já está vindo para trazer as informações aqui para nós. Lídia, os dados são do PNAD? Boa tarde mais uma vez, né? Boa tarde mais uma vez, Joelson, e a todos que nos acompanham. Joelson, o mercado de trabalho no Brasil ainda sofre, os impactos da pandemia, da Covid-19, como no mundo inteiro. E também, Joelson, ainda sofre os impactos aí do crescimento lento da nossa economia de anos anteriores também, antes aí da pandemia da Covid-19. Os números do IBGE mostram aí uma recuperação, mesmo que uma recuperação lenta, mas são números que já são comemorados pela equipe econômica do governo federal, e mostra aí um recuo na taxa de desocupados e que chega agora a 9,3%, Joelson, e no caso do Piauí, esse número está em 9,4%. No caso aqui do estado, chama a atenção essa taxa composta de subutilização da força de trabalho, que são aquelas pessoas, Joelson, subutilizadas pelo mercado de trabalho no sentido de que elas estão trabalhando menos horas do que elas poderiam estar ali prestando a sua força de trabalho ao mercado de trabalho, ou seja, trabalha menos horas, Joelson, isso significa uma renda menor, Então, são trabalhadores que estão sofrendo com essa renda menor, sofrendo principalmente quando a gente está nesse momento de inflação, principalmente a inflação com relação aos alimentos, e a gente vê que nesse número de subutilização da força de trabalho, o Piauí, Joelson, fica em primeiro lugar com comparação a todos os estados do país, Então, o Piauí, nesse quesito da subutilização da mão de obra, fica aí numa posição bastante ruim. A gente tem uma outra tabela que mostra também a questão dos trabalhadores com carteira assinada. Mais uma vez, Joelson, de todos os estados do país, o Piauí fica em último lugar com relação aos empregos gerados com carteira assinada. Então, são os números que mostram, Joelson, a necessidade de uma recuperação do mercado de trabalho aqui no estado, quando a gente faz essa avaliação com relação a todos os estados do país. Vamos falar um pouco mais a respeito desse assunto. Então, Lídia, nós estamos recebendo aqui o Sebastião Carlos, professor, mestre de Economia da Universidade Federal do Piauí. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, é um prazer contribuir com vocês e participar desse debate. Estamos diante de um quadro que aponta para alguma recuperação e esperança no Brasil, em relação ao desemprego? Veja só, embora a gente venha observando uma melhoria desses indicadores, tanto em relação ao Brasil quanto em relação ao Piauí, sobretudo quando você compara o segundo trimestre com o primeiro trimestre, é preciso que a gente analise isso no histórico de médio prazo, E no histórico de médio prazo, o cenário não é nada bom, E as perspectivas que a gente tem para o futuro, se algo não ocorrer de políticas estruturantes voltadas exclusivamente para a geração de mão de obra e mão de obra formalizada, a situação tende a piorar. Esses dados, eles são dados muito ruins para o estado do Piauí. Você tem, por exemplo, uma situação em que 42% dessa população está subutilizada. Isso é o dobro da média nacional, que é de 21%. O trabalhador subutilizado é aquele que, por exemplo, num contrato formal de trabalho, que em tese ele deveria passar uma carga horária de 8 horas de trabalho, ele passa 4 horas, ele passa 6 horas, ele não completa aquilo ali. Qual é o impacto disso? O impacto é que ele, em função disso, também tem uma renda média de salário menor, que no caso do Piauí, ficou em torno de 60% da renda nacional, Isso é muito ruim. Esses dados também, eles precisam ser comparados com esse percentual de empregados com carteira assinada, que é um dado complicador, A taxa normal, que a gente, na área de economia, pode utilizar como parâmetro
para uma situação de estabilidade no nível de emprego é de 3%. Você está entendendo? Uma taxa de desemprego administrável, aceitável, é uma taxa de 3%. Então, se você, por exemplo, faz um recorte desses 42% de subutilização, tá? E subtrai daí os 9% de desocupados, que é a taxa de desemprego, você tem 31% da população, né, que está nesse universo de subutilização de mão de obra. Esse é um número extremamente constrangedor para a nossa realidade. Isso que representa quase 1 milhão de pessoas, considerando a população do Piauí. Agora, professor, e o impacto da pandemia na renda, né? Houve uma diminuição da renda do trabalhador e isso provocado muito pelas dificuldades, né, que as empresas estão enfrentando, ainda tentando se recuperar desse impacto da pandemia. Mas não só em função do impacto da pandemia, certo? Porque realmente a pandemia teve esse fator, né, que puxou para trás, né, essa evolução do mercado de trabalho como um todo. Isso aí é evidente que isso é uma variável, isso é um fator determinante. Mas a renda média também ela deve estar relacionada aos ganhos reais do trabalhador. A variação, por exemplo, do salário mínimo impacta nesse sentido. Então, nós tivemos uma variação, né, de 2021 para 2022 do salário mínimo, que ficou basicamente compensando o índice de inflação. Então, você não teve ganhos reais nesse sentido. No caso do Piauí, por incrível que pareça, né, no caso do Piauí, a renda média do trabalho até que houve uma melhorada. Né? Cresceu a renda média do trabalhador do Piauí. Cresceu a renda média do trabalhador, ainda cresceu em torno de 8%, quando você compara um ano com o outro. Mas quando você compara com o Brasil como um todo, né, a renda média hoje está em torno de R$ 1.700 para o Piauí e está R$ 2.600 para o Brasil. Então, isso representa em torno de 60% ainda daquilo que pode ser, né, considerado como um parâmetro nacional. Agora, professor, nessa relação entre o PIB e a geração de emprego, a gente tem aí projeção, né, de um crescimento de 2% para o próximo ano. Como é que isso impacta na geração de empregos? Veja só, a geração de emprego ela tem que ser trabalhada sobre várias vertentes, certo? Ela tem que ser trabalhada sobre várias vertentes porque o emprego é uma variável que está em toda a relação de atividade econômica, tá? Por exemplo, essa taxa de redução, né, na desocupação agora observada no Brasil e no Piauí, ela está muito relacionada a setores tradicionais que empregam mão de obra. A administração pública e o setor de serviços ligados à educação, ligados à saúde, à área de comunicação, à área de informática, né? Portanto, não são variáveis que a gente pode utilizar, por exemplo, como a avaliação de uma estratégia de emprego. Certo? Porque são componentes que tradicionalmente já empregam mão de obra. O que deve ocorrer, na verdade, é uma ação de governo, né? Uma ação de governo focada para isso. E aí, nesse aspecto, é importante aumentar o nível de consumo das famílias, com aumentos reais no salário mínimo, aumentar a capacidade de investimento das empresas do setor privado, porque aumentando essa capacidade de investimento, você tem uma expansão de mão de obra e, sobretudo, né, que embora isso seja uma controvérsia, e, sobretudo, aumentando a participação do governo na atividade econômica. A economia brasileira, ela fica muito complicado você entender o desempenho da economia brasileira sem a participação do setor público. Né? Sem a participação do setor. É importante que o Estado brasileiro, que o Estado do Piauí, possa recuperar sua capacidade de investimento para impactar no aumento do mercado de trabalho. Eu quero agradecer a presença do senhor. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. A gente que agradece e estamos à disposição.